assim, acreditando que a gente tinha habilidade nas artes marciais para resolver. Mas era o Naruto da época, entendeu? Ficou feliz. Ele tá assim pensando, essa foi muito boa. Ele tá pensando, eu tô vendo o que ele tá pensando. Essa foi boa. Naruto. É. Mas voltando, então, já houve aí, dava aula em academia e tal. Só que Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Negócios. Episódio 19 e o segundo episódio da série Origens. E você vai saber Gênesis. por quê. Tô aqui acompanhado dele, Nicolas Verão. 19 já, né? 19. 19. É consistência, né? É. constância. Gente, tô muito feliz de chegar nesse número 19. 19. Isso se... Meus parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns, chefe. E a gente tá numa série Cozinha tá gelada. Origens. Origens. A série Origens, e hoje o entrevistado é quem? Maravilha maravilhosa. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Hoje você vai entender um porquê dessa frase, né, Lei? Será que o convidado veio? Ele veio. Jardel Verão. Jardel Beirão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jardel. É. É isso aí. Maravilha, maravilhosa. Muito bom. Muito bom estar aqui, gente. Muito bom poder falar um pouquinho da minha trajetória e fechar com Maravilha Maravilhosa. Vocês vão descobrir de onde é que vem isso. É isso aí. E maravilha maravilhosa. São só duas palavras? Tem alguma coisa por trás disso? Explica pra gente poder entender por que tantas vezes você fala maravilha maravilhosa. Bom, Maravilha Maravilhosa é uma âncora. Né? Na programação neurolinguística a gente trabalha com uma âncora, com âncoras, né? E Maravilha Maravilhosa é uma âncora de estado emocional para cima, de alegria, de ânimo, de proatividade, de conquista. Faz todo sentido, viu, Nil? Né? Então, como diria Jacques Lacan, nós temos o símbolo. Como é que é o nome do... Jacques Lacan. Tá falando de psicanálise, já foi para outro nível. Rapaz, eu pensei, quando ele começou com Jaque, eu achei que fosse o cara do Masterchef. Mas não é. Lacan. Não é ele, não. É outro Jacques. É outro Jaque. Aí você tem o símbolo e o simbolismo, aquilo que ele significa, o significante e o significado. Então, o significante é uma maravilha maravilhosa, né? Aprendi com o meu treinador master, Tony Robbins, né? Sobre... Tony Robbins. Ele trouxe o arsenal todo. Isso é porque ele estava inspirado. Sobre... Mas Maravilha Maravilhosa nasce... nós vamos colocar aqui depois na descrição o link da teaser do treinamento Maravilha Maravilhosa, que se tornou um treinamento... Você estava lá também? Tava lá, maravilha maravilhosa. Aqui no treinamento de 12 horas. Estamos aí preparando aí para relançá-lo, mas ele trabalha... Em 2014 eu lanço uma enquete. Maravilha Maravilhosa surge quando eu começo a olhar a vida e digo, poxa, tudo na vida tem algo que é bom. É só a gente olhar de maneira certa. Então tudo tem algo que é maravilha maravilhosa. Aí minha mãe fez uma música, lembra? Lembro. Ela diz o seguinte, eu não vou cantar, que eu não tenho Maravilha Maravilhosa, como diz Ela meu não deve é filho... lembrar não, mas ela fez. Quem fez? Maravilha Maravilhosa, como diz meu filho Jardel, não são coisas aqui da terra, são coisas lá do céu. Você tá achando Uma que mamãe... profundidade poética. E foi muito interessante, porque Maravilha Maravilhosa... Lembrei do João da frente da bola. Você não sabe, mas nós fizemos um campo ali no balneário, campo de futebol, cujo nome a gente deu o grupo, né? Juaremão. E tem vídeo, nós Juarema dando pontapé inicial Para sacramentar ali a nomeação. Mas vamos voltar para Maravilha Maravilhosa. E aí, em 2014 eu fiz uma pesquisa nas redes sociais. O que você sente quando você escuta falar Maravilha Maravilhosa? Porque as pessoas me perguntam, como é que você está? Eu digo, Maravilha Maravilhosa. E teve gente que dizia, eu sinto raiva. Olha que coisa interessante.
Porque o negócio não tá bom e eu vejo você com essa cara falando assim. Maravilha, maravilhosa. Maravilha maravilhosa. Dando ruim. Mas é a questão da pessoa entender isso daí. Tem toda uma jornada. Então, Maravilha Maravilhosa hoje estabelecendo uma âncora de estado emocional positivo. Quando eu falo, resgata esse estado emocional para sempre e a gente vai avançando. Você deu a introdução do significado de maravilha maravilhosa. Só que isso tem muitas outras coisas nesse pano de fundo. Se você quer saber o significado, já deixa nos comentários aí. Agora, a gente está falando aqui, Jardel, Nicolas, a gente se conhece. Se apresenta para quem não conhece Jardel Beirão. Se apresenta. Se apresente. Eu sou Jardel Beirão. Sou universal. 55 anos, muito bem vividos, casado com uma mulher fantástica, Kátia Beirão, 55. pai de uma filha Arnaldo linda, Cabo. Israel Beirão. Esse que vos fala, um cara que ama a vida, ama pessoas, apaixonado por Deus, amo tocar em pessoas e servir. E toco em pessoas, entenda esse chamado de diversas maneiras. Pastor, cuido de pessoas. É isso aí, esse é o Jardel aí, cara. Esse é o Jardel Beirão. Treinador, professor, no final, servo de Deus, filho do Altíssimo. Façam as perguntas para que eu possa falar. Ele tá ansioso. Não, É porque, o que acontece? Aqui, a gente precisa origem. entrar nessa mentalidade que é um podcast sério, né? Enquanto a gente tá falando, tô jogando joguinho no telefone, ou tá pedindo É pra fazer... sério que ele tá ali jogando? Eu não tô jogando joguinho, não. Poxa, aí... Eu não tô jogando. Isso é um desrespeito com a série Origens. Eu não tô jogando joguinho, não. Tudo bem. Isso é um desrespeito com a série Origens. Essa é a deixa pra eu fazer a pergunta, né? Olha lá, ó. Tá confortável? Equilíbrio. Eu vou fazer. A gente vai chegar já no Instituto Equilíbrio Já não, tem uma jornada para chegar lá. e na FATEF. Até ver a hora aqui. Nós temos aí um bom tempo ainda de gravação. Mas você falou que a Maravilha Maravilhosa é uma jornada que você chegou até aqui. Vamos dividir essa jornada em duas Ele é etapas. bonitinho, né? Ele vai. Vamos dividir essa jornada em duas etapas? Pode se dividir até em 3. Eu lembro daquela foto do Marujo com um rapazinho do cabelinho lisinho, parecendo o He-Man. É. Ele teve a jornada com Marujo, né? Superou o naufrágio, O Wilson. venceu. Isso aí é a jornada do herói. Ele venceu. Mas gostaria que você falasse pra gente, né, nessa questão origem, até chegar esse podcast aqui hoje, do seu momento, onde você, para chegar no Maravilha Maravilhosa, você consolidou a fé e citar pelo menos um ou dois exemplos que eu conheço de trajetória, onde você sempre empreendeu em situações inesperadas, onde o empreendedorismo surgiu. E motivado pela fé, você venceu e daí em diante. Até chegar a o que a gente conhece hoje como FATEF, esses anos todos ensinando teologia, e depois com a criação do Instituto Equilíbrio. Porque para a gente falar de FATEF e falar de Instituto Equilíbrio, a gente tem que falar da origem dessa fé e falar também como que o empreendedorismo está desde lá de trás. Fala um pouquinho dessa jornada aí pra gente. Rapaz, vou tentar pensar. Uma cadência. Eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar a história aqui, vou falar um pouco da minha história e vou pontuando então, já Sobre que isso. vocês querem saber. Tá bom? Pode ser, lembra do sorvete, da venda de sorvete? Lembro. Eu gostaria que você falasse da venda do sorvete, do copinho de sorvete, que eu era criança, eu lembro. Eu não posso, mas eu Mas eu tô posso ir um pouquinho antes, né? pode um pouquinho do Ministério do Olos, é legal também falar. E do concerto essa você não sabe, do concerto de caixa eletrônica que levou papai ainda. Vamos lá. Você sabia dessa? Deixa eu falar então. Meu nome é Jardel. De novo, apresentação. É porque tem toda uma... Meu nome é Jardel. Você sabe que você tem 5 apresentações.
Você sabe onde é que eu vou chegar, ele não sabe. Fazer o quê, né? Vamos lá. Meu nome é Jardel. Pensando de novo. Não estão deixando, né? Meu nome é Jardel. Jardel significa, em francês significa garganta. Meu nome não seria Jardel, meu nome seria Juamir, porque eu sou filho de Juarema E alguém? e Gelmir. Ninguém sabe o que significa Joabi. Isso que é importante. É. Então, a ideia inicial era a junção de Juarema e Almir. Seria Juamir. Mas papai era muito... Vai jogar... Voltou pro joguinho? Mas papai gostava muito de um artista de novela chamado Jardel Filho, da década de 70, um galego. Já morreu. Questões naturais, né? E aí, colocou Jardel. O que eu quero colocar aí nesse sentido? Parece que os pais, quando colocam o nome dos filhos misto, eles manifestam um desejo que existe no coração deles. Que o filho sempre tenha a melhor parte deles. Seja uma junção das melhores partes. E então, meu pai é uma pessoa simples, analfabeta, mas muito simples, criado no colégio interno. Minha mãe é uma mulher simples, fez até a 4ª série. E tudo que eles queriam era que os filhos fossem para além de onde eles foram. E aí eu falamos aqui no outro podcast que a gente falou sobre legado, e a gente falou sobre isso. Legado começa em casa. Trouxe muita questão da integridade. E aí eu estudava, e eu costumo dizer que os nossos referenciais naquela época, eu com 55 anos, eram muito pequenos. O nosso mundo era pequeno. Mas eu sabia que eu tinha que estudar. Se eu quisesse mudar alguma coisa, eu tinha que estudar. E tem uma parte que Lei não sabe, mas com 11 anos eu fui trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, numa academia. Essa parte... de karatê? Do Neto, é. Ah, tá. Academia. Eu fui trabalhar porque eu queria treinar karatê. Não tinha como pagar. Eu arrumei um emprego de fazer uma limpeza e tal. E aí eu treinava. Ali eu treinei tudo que eu podia treinar. Que doideira, né? 11 anos. E aí eu comecei a treinar karatê. Eu era apaixonado por Bruce Lee. E treinava mesmo. E é tão interessante isso, porque ali tem empreendedor. Já tem empreendedorismo. Mas não é só empreendedorismo. O empreendedor, é isso que é interessante. Eu não sou um grande empreendedor, e que fique registrado. Se é que eu sou grande, eu sou um grande pastor. Eu sempre empreendi cuidando de pessoas. Essa é a questão. Eu sempre liderei. E aí eu comecei a dar aula de karatê. E eu tive a minha primeira academia ali. Academia Shalom. E dei aula em várias... Sua mesa de revelações. E lá era nada quebrado, nada faltando. Nada fora do lugar. Alguma vez saiu um osso fora do lugar, mas E ali, tá na hora. porque a gente era um karatê raiz, era um treinamento raiz. Tinha dia da gente pagar as luzes, ficar ali dentro e o pau Só quebrava. carinho. Vamos fazer um carinho no outro. E tive muito livramento de Deus, apesar de ainda não ter tido experiência com ele. Por quê? A gente ia para Niterói caçar pivete. Os lutadores iam caçar pivete em Niterói. Cedo, meu irmão. Você imaginava isso? E fazia segurança nos bailes da noite dos CSUs da vida, dos centros comunitários. Ó. Mas aí você já tinha quantos anos? Não, Isso aí é uma sequência de... até uns 12. Não, Que onda? é uma sequência... já era... E ele sempre teve muita estatura, né? Pra trabalhar como segurança. Porte físico. E era tudo assim, acreditando que a gente tinha habilidade nas artes marciais para resolver. Era o Naruto da época, entendeu? Ficou feliz. Ele tá assim pensando, essa foi muito boa. Ele tá pensando, eu tô vendo o que ele tá pensando. Naruto. Mas voltando, então, já houve aí, dava aula em academia e tal. Só que com 16 anos, eu já senti, voltando agora um pouquinho, com 16 anos eu senti a necessidade de ter uma autonomia financeira. E qual era o mecanismo que eu tinha? Era o estudo. Então eu procurei, um tio meu pagou um curso pré-militar para mim na época em Caraí. Te liberta. E ali temos histórias assim, porque eu era um cara fora daquele mundo, na região de Caraí, que é a Zona Sul. E eu ia para lá, então, eu era um cara fora daquela realidade ali, porque eu Isso tinha a gente tá falando patrocinado. mais ou menos há
ano, só para o pessoal Eu tinha ter uma ideia. 16 anos. 16 anos. 1986. 1985. 85 eu tava nascendo, só pra você ter uma ideia. Olha E só. cara, aí era outro cara aí do que é hoje. Aí passei por uma prova militar na Marinha, fui pra Marinha. Com isso eu tive a minha. Tipo, agora. E aí fui ser militar. Daí entra o Nove Marinho. Nove Marinho. Nove Marinho. Fiquei na Marinha 4 anos, 11 meses e 25 dias. Na Marinha, a semente do Evangelho me alcançou e eu me converti de 18 para 19. Tive uma experiência com Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. E aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque eu era sempre fui muito dedicado, sempre fui muito intenso em tudo isso, em tudo que eu faço. E comecei então a sair um pouco da rota das artes marciais, porque eu ficava dentro de pirâmide, de bambu, eu tinha espada, eu tinha roupa de ninja, eu tinha estrela no chakra, eu fazia tudo isso aí, mano. A gente treinava na live. Era real mesmo. Tanto é que quando eu conheci Kátia, né, eu saio, ela morava um quarteirão da minha casa, eu saio de madrugada de ninja e vou lá pichar o muro dela. Falei que No era dia do aniversário. Era um guininho. Como é que era ele? Ninja. Você hoje tu toma tiro com aquela roupa de ninja. E voltei pra casa. Achando que ninguém viu. E ali comecei essa transição, deixando um pouco as artes marciais de lado. E nesse momento, agora, na minha experiência com Deus, eu tenho um entendimento espiritual de que foi muito bom os 4 anos, 11 vezes e 25 dias que eu passei na Marinha, mas era para eu sair. Meu tempo tinha encerrado. E, bom, o que a gente faz? O Nicolas falou aí, teve uma época que eu falei, bom, vou fazer o quê? E aí comecei a fazer sorvete. O Júlio trouxe essa ideia, né? E a gente fazia sorvete para ir vender na praia. É aqueles potinhos que era mais ou menos desse tamanho aqui, né, mano? Os potinhos ali. Hoje você não vê nem esse é. potinho mais desse tamanho. Ele meio espumento desse. Ele foi um dos precursores dos quimó. E aí, o que acontece nisso daí? Eu já trabalhava fui trabalhar logo que eu saí da Marinha. Meu amigo Kleber, que esteve aqui. Klebinho, abraço, Klebinho. Abraço, Klebinho. Estava abrindo o sacolão e eu fui trabalhar com ele no sacolão. Sacolão do O que Klebinho. parecia ser uma doideira nos olhos das pessoas, porque eu saio da Marinha e vou trabalhar no sacolão, né? Mas fiquei com o Klebinho e depois fui trabalhar na área de desenho. Naquela época tinha estava muito forte os desenhos bordados, as camisas bordadas, Zombongo, Derek Rowe. Essa época que é em Caxias? Não, essa época no Alcântara. Ali Alcântara, a Rua da Feira estava forte ali. Eu lembro. Seu Estevão. Aí eu fazia desenhos para bordar. Eu lembro, acho que você me levou lá uma vez. Eu fazia desenhos para bordar. Só que depois dali eu pego e começo a fazer em casa. É quando surge o Ministério Doulos. Então eu fazia, eu caso com a Kátia, a gente casa. Um pouco depois que eu saí da Marinha, ela em oração, ela já orava pelo casamento. Eu queria casar muito depois, com casa, com tudo, nada. Orou, Deus moveu o céu, moveu meu coração e Deus nos deu tudo para a gente casar. Tudo. Tudo mesmo que a gente precisava, Deus nos deu. E aí a gente casa. Mas a gente vai morar numa casa precária, por acabar, né? bem precária mesmo. E aí eu começo a criar o Ministério Doulos, com a experiência que eu tinha. Então a gente cortava roupa, fazia short de tactel. Nessa época eu fazia bolsinha de estojo, né? Bolsinha de estojo, ia lá no Klebinho, pegava as tábuas de caixa de madeira, de pino. De uva, de maçã, cortava, aí fazia os bonequinhos, os milinguidos de bola de gude, eu lembro. E escrevia os versículos, invernizava e vendia, fazia camisa evangélica e com dizeres evangélicos, e vendia, ficava à noite trabalhando lá, e a gente ralou bastante nisso daí. Bom, depois disso, o que surge? Surge a possibilidade. Eu era líder de juventude, aí começa a loucura. Surge então a possibilidade de eu trabalhar com desenho.
E aí o Júlio me puxa, eu vou para a empresa dele, chamada Starlight ali, e eu começo a trabalhar então efetivamente com desenho. Era uma empresa de... Starlight era uma empresa Estampa, não? de linha praia. E aí a gente fazia aquela coisa toda, os desenhos, tal, tal, tal. Fiquei um bom tempo, foi uma grande escola. Depois disso, surge a oportunidade e eu vou trabalhar em Caxias. Eu vou trabalhar em Caxias. A Starlight era onde? Starlight era em São Cristóvão. São Cristóvão? Eu vou trabalhar em Caxias. Pertinho. 25 de agosto. Eu pegava em Caxias, por isso que eu falo do pessoal hoje, eu pegava em Caxias às 7h15 da manhã. É chique mesmo. E não, E nessa época eu morava em Santa eu Isabel. morava em Sacramento, Santa Isabel. E nessa época, eu comecei o seminário. Antes eu tinha feito CTV, Centro de Treinamento 20, com o reverendo Caio Fábio em Niterói, eu e a Kátia. Ali tudo muito justinho, a gente era conhecido como Casal Pãozinho. Eles pegavam em Caxias 7 e pouca, porque pegava a aviação Santa Isabel, que era conhecido na época como Diabo Verde. Voava. E aí, a gente era conhecido como Casal Pãozinho, porque era em Niterói, todo mundo saía para lanchar no intervalo e a gente ia para uma padariazinha que tinha ali na rua São Pedro que vendia uns pãozinhos doces. Era 4 pãezinhos por R$1, como se fosse hoje. E era o que a gente tinha. Então a gente comprava 4 pãezinhos, Dividia. comia 2 no intervalo e 2 ficava para comer no café da manhã. O pessoal falava assim: esse casal gosta muito de pão. Até gostava, mas era o que a realidade permitia, né? Era um casal pãozinho. E assim a gente fez CTV e depois eu fui fazer o seminário teológico congregacional. Só que eu pegava no seminário às 7h30, 7h, 7h30, não lembro agora. E o seminário naquela época terminava 10h45. A gente saía de Alcântara 10h45, ia pondo ônibus para pegar o ônibus para ir para casa em Sacramento. Chegava em casa por volta de 11h30, 11h40, para tomar banho, comer alguma coisinha, dormir. Eu acordava às 4 da manhã para poder pegar o 01, descer no Alcântara para pegar o ônibus que ia para Caxias. Famosa baldeação. Aí pegava Alameda, Ponte e Avenida Brasil, para estar 7h15 lá. Saía de lá 17 e pouca, Brasil, Ponte, Alameda, chegava atrasado no seminário. Kátia já estava lá. E aí a gente tocou a vida assim. Aí o que acontece nisso? 3 anos, né? 4 anos. 4 anos. O que acontece nisso aí que o Nico está falando? Chega uma época que eu saio de Caxias. E aí quando eu saio de Caxias, numa quinta-feira eu abro o jornal Boa Chance do Globo e vejo: precisa-se de professor de informática. Sou eu. Eu tinha 2 cursos de informática na época. MS-DOS. MS-DOS e o Windows 3.1. E tinha feito um CorelDRAW 4. Olha que revolução. Que era para mexer com desenho. Eu vou para entrevista lá no SESI Niterói. Aí, como é que você faz e tal e tal? Eu digo assim: eu não tenho experiência de dar aula não, mas eu tenho domínio de turma, porque eu sou evangélico e dou aula para os jovens. Evangélico dá uma chancelada, né? Não, mas a questão era que eu dava aula para os jovens. E aí ela falou: como é que eu vou fazer contigo? Eu falei: mas eu estou empregado, eu preciso sair para aqui, como é que eu vou fazer contigo? Fizemos um acordo, eu peguei uma turma lá. Eu peguei uma turma que era de segunda e quarta. Então na segunda eu dava um jeito de sair mais cedo. A quarta a empresa já estava me dando como folga, porque não queria me dar aumento, me deu folga. Então eu comecei com uma turma. O que eu fiz? 3 slides. Não. Naquela época. Depois faz o corte, junto com as duas. Naquela época, eu fiz o quê? Eu fui assistir uma aula. O que é informática? Fui assistir uma aula de um professor. Sentei lá no fundo, ver como é que ele fazia. Aí era a aula do dia seguinte. E aí encarei, mano. Encarei e comecei. Foi pra dentro. Fui pra dentro ali. Até que chegou a hora que eu saí de lá e vim para cá. Fiquei só no SESI. Nessa época é que o Nicolas conta aí a situação. Por quê? Eu comecei a conhecer gente dando aula, comecei a dar aula. Diga-se de passagem, eu me tornei coordenador do curso de informática do SESI. Indo para São Paulo, para a FenaSoft e tal, e tal, e tal. Então hoje, quando você fala assim pro jovem, você vai dar aula pro jovem, é aí que começa. E aí...
Eu sempre Cátia diz assim, você sempre chega com novidade, eu sempre chego. Apareceu uma senhora que tinha uma empresa que tinha sido contratada pelo Banco do Brasil para fazer movimento dos cash de dinheiro, das máquinas de cash e de rede telefônica. E tinha meu coroa lá que estava lá parado, eu falei, pai, vamos embora pegar esse serviço aí, né? E cara aí. E aí eu ia para lá, eu olhava aqueles fios, azul claro, azul escuro, azul médio, vermelho claro, vermelho. E aí botava papai para puxar e a gente fazia o serviço. Até que teve um que eu peguei ele no Alcântara, que tinha que fazer o serviço fora do expediente. E eu mexi lá, saiu do ar. Por fim, eu fiquei sentado atrás do caixa, segurando o fio, que eu liguei meu ferro de solda no 220 e era 110, queimou, segurando o fio no lugar que até acabar o expediente, para eu correr e sair para comprar outro ferro de solda. Era só aventura. E a gente ia fazendo. Quem vê de longe não sabe. Não sabe, sabe. E a gente ia fazendo esses serviços. Até que eu falei assim, estava começando um negócio de informática educativa. Eu falei, vou montar uma empresa de informática educativa. Isso eu estou fazendo seminário. Fé e negócio. Chamei minha esposa e falei, a gente precisa... Ela falou, como é que vai ser? Eu falei, olha, eu tenho um monte de menina que faz normal que estuda comigo lá. A gente abre essa empresa e eu pego essas meninas, te dá treinamento e bota nas escolas. Montei 3 projetos. Um a gente entrava só com treinamento na escola, o outro a gente entrava com o nosso corpo para dar aula e o último a gente entrava com computador e corpo docente para dar aula. Primeiro contrato que eu fecho. Computador. Já tinha ouvido essa história? Quando assino o contrato, eu corro para comprar os computadores financiados para pagar com o que eu ia receber da escola. A manobra do empreendedorismo. E assim começou. 1 escola, 2 escolas, 3 escolas. Eu tinha um chevetinho, um 80 hatch, mamãozinho. Cor creme. Cor creme. Eu entrava naquele chevetinho com a maletinha de manutenção e rodava para lá e dava aula aqui, dava aula lá e dava aula no SESI. E tal, e tal. E comecei a pegar a escola. E assim a gente cresceu. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Vupo, né? Aquele negócio todo. E a Cátia cobria daqui, cobria de lá quando faltava professor. E eu dando aula no SESI. Terminei o seminário. Terminei o seminário e aí começou aquela coisa de pastorear. Naquele momento, a gente, na denominação que eu seguia, a gente fazia uma prova. Primeiro fazia a prova. Se você fosse aprovado com 7 na prova, aí que você ia para o concílio, que era Sabatina. Tinha a sabatina, a redação, e aí sendo aprovado, você era ungido pastor. E aí eu vim pastorear aqui em São Pedro da Aldeia. Antes de eu vir pastorear, eu já vinha dar aula no seminário aqui. Porque quando eu terminei, meu pastor me puxou e a gente começou a fazer o nosso primeiro mestrado. Mestrado no Seminário Betel Brasileiro, em parceria com o Seminário Fuller da Califórnia. E aí começamos a estudar e eu vinha dar aula aqui. Vim pastorear em São Pedro da Aldeia. Quando a proposta de vir pastorear aqui, não tinha como eu pastorear aqui e continuar dando aula lá. Então eu comecei, do mesmo jeito que surgiu, começou a... E ficou uma escola, mas eu entreguei que não dava para ficar aí. E aí vim pastorear aqui, cuidar de pessoas e dando aula no contexto teológico, continuando a estudar e começamos a nos envolver também na área de coach de treinamento. Eu e esse rapaz aí. Ali a gente montou a Mr. B Criatividade. Dávamos treinamento diversos, né? Desde a área de segurança do trabalho, empilhadeira, trabalho. Nós temos ainda algum tempinho, já na verdade já até passou, né, Lê? Até passou, mas para a gente poder, eu vou pedir para você dar uma enxugada. Mas fala do primeiro serviço da NB, que eu acho que o primeiro serviço é o serviço marcante, né, Rafa? Foi aqui no teatro. Lançamento da Semana AFA. Isso, nós fizemos um dos... primeiro serviço da NB
foi o lançamento da conexão Brasil-África Beautiful. Qual foi o serviço prestado pela Todo MIS que você imagina. Consultoria, organização, segurança, cerimonial, Realização do evento. realização do evento. Todo. Divulgação, E foi publicidade. um evento talvez de tanta excelência que acho que ninguém nem esperava. Abriu porta. Comunicação, pessoal da segurança, pessoal da recepção, cerimonial e tal. A coisa talvez não tenha ido para frente por falta de apoio político, talvez, da época, mas era um negócio fantástico, porque era o pessoal da África que vinha ao Brasil para comprar produtos de beleza, né? É. E aí estava o pessoal do presidente do sindicato de salão de beleza do Era Fluminense. um movimento realizado pelos sindicatos de salão de beleza. Ai, que legal. Junto com a prefeitura. Então era para movimentar a parte de hotelaria da cidade, toda essa questão aí. Aí fizemos e depois fomos para essa área aí. E demos treinamento no grupo Itaipava, né? Rodando Campos, Rio das Ostras, e fizemos tanta. E também com a área do curso de teologia, depois assim surge a FATEF aqui. Né? Que já são 18 anos. 19 para 19 agora. 19 agora. 19 anos. E ali surge a Mister B e a gente fez muita coisa. Ali a gente foi para São Paulo, eu e esse cara aí. Né? Quando a primeira vez que Tony Robbins veio ao Brasil, a gente disse, a gente tem que ir, vamos lá, vamos. E nos viramos no econômico para passagem de avião, sem hotel, dorme no aeroporto, loucura, né? Participar. E assim fizemos e fomos para participar do primeiro no treinamento com Tony Robbins, primeira vez que ele veio ao Brasil. Ele só veio mais uma vez, aí já foi no Rio de Janeiro. E assim nós fomos crescendo. Fizemos a nossa formação básica em coach pelo IBC, também. Na classe econômica, a gente ficamos numa pousadinha lá em Copacabana, por trás, assim, né? E assim nós participamos juntos lá de toda 7 dias, de 7h30 da manhã até às vezes 3 horas da manhã. Hoje não, hoje. E aí participamos e começamos a atuar. E eu comecei a atuar. Primeiro curso de liderança em Cabo Frio formado e de formação de liderança nesse de palestra show acho que foi o nosso. Lidere-se. Você estava lá. Não, nesse eu não tava, não. Ele estava no Leader Coaching Church. Chegou já quando já tinha grama, né? E assim a gente vem trabalhando e pastoreando, como eu falei, né? Cuidando de pessoas. Aí temos a FATEF, que vai para 19 anos. Nisso daí eu já cuidava, já tinha um atendimento terapêutico, eu sempre cuidei, a área de aconselhamento e tal. Ampliei a formação dentro disso daí e trouxe o curso de psicanálise para cá. Fiz psicanálise, trouxe o curso de psicanálise, hoje eu coordeno o curso de psicanálise, fundei o Instituto Equilíbrio. Então Diga-se de passagem, o instituto mais conceituado aqui na região dos lagos. Teve um outro aí, mas não firmou antes. Instituto Fluminense. Não, o Equilíbrio deslanchou, foi embora. E aí, o que acontece? O Instituto Equilíbrio, hoje, forma psicanalistas, tem psicanalistas formados e alunos, eu coordeno esse curso e o Instituto, né? Na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos e na Argentina. Temos profissionais atuando e alunos estudando em todos esses países. A pandemia, que foi uma dificuldade, foi também uma possibilidade. Sim. Então hoje a gente tem esse curso acontecendo, psicanálise, inclusive a gente tem uma turma abrindo agora, se você tem interesse, né, fica ligado aí. E o curso de teologia, que já formou líderes em toda a região dos lagos, ou contribuiu com todos esses. Né? Então, Jardel, fala também daquele evento que o Instituto Equilíbrio faz uma vez um ano, 2 vezes no ano, que ele... Nós temos um encontro de psicanalistas que vai acontecer, inclusive, agora numa segunda-feira aí, penúltima segunda-feira do ano, né? Antes do Natal aí, em dezembro. Você que é psicanalista de outra escola, fica ligado, é convidado, é gratuito, a gente oferece coffee break, oferece as palestras, conexão, né? O network, que a ideia é fazer os psicanalistas crescerem. Bom, esse é Jardel. E aí, seguindo aquela linha
que aí surgiu, o equilíbrio nasce de um treinamento que eu tenho chamado Inteligência Emocional Aplicada, Equilíbrio. Tem a formação em programação neurolinguística, eu sou trainer em PNL, tem a formação em psicanálise clínica, tem outras formações em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, tem o curso de teologia plena, tem outros cursos de oratória, de liderança, aí surgiu o Lided, que aí surgiu o Líder do Futuro. Líder do 2.0. Cultura depois 2.0. Então, quando eu falei que eu não sou um grande empreendedor, é porque toda a área empreendedora minha passa pelo pastoral, pela preocupação com pessoas, por fornecer ferramentas para desenvolverem e por elas crescerem. E seguindo aquela linha de que Jardel é a linha de estudo, e falando de fé em negócio, no ano de 2009, eu falo assim, no ano de 2008, a gente tem um sonho de ir a Israel, eu e a minha esposa. E Deus dá pra gente uma palavra, a palavra de que Israel seria o quintal da nossa casa. E eu falei para ela assim, a gente em oração, eu falei, amor, ano que vem eu vou 2 vezes a Israel, nem que seja de mochila. Não dá para entrar tanto em detalhe aqui por causa do tempo, mas no ano de 2009 vamos eu e ela a Israel estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém. Fazemos uma especialização em templo e messianismo, eu e a Kátia. Passamos por Roma, fazemos uma especialização em história da igreja. Depois fazemos uma especialização em história das religiões. Ano que vem, agora em junho, eu estou indo pela 10ª vez a Israel. Foram 10 vezes que a gente vai a Israel e todas elas a gente estuda, leva pessoas, né? Com isso, esse garoto, Jardel, que recebeu uma palavra de Deus e que acreditou, já esteve na Turquia, já esteve 3 vezes na França, já esteve 2 vezes na Espanha, já esteve em Portugal, já esteve indo para a 10ª vez a Israel, já esteve na Holanda, em Amsterdã. Sem falar das formações lá na Universidade Hebraica, né? Pois é, foi o que eu falei da formação. Então, seguindo aquela linha de estudar, hoje, com 2 doutorados honoris causa, um da FATEF, um da Universidade da Bíblia, com 7 pós-graduações desde o Antigo Testamento, também na área de psicanálise clínica, programação neurolinguística, comunicação em ambientes corporativos, a graduação em filosofia e em teologia. Ou seja, a gente continua sempre estudando. Filho de Almir e de Juarema, chegando até aqui. Estamos há 28 anos em São Pedro da Aldeia, né, considerado já recebendo o título de cidadão aldeense, fazendo diferença, sempre contribuindo com a Secretaria de Educação, independente de quem estava à frente do governo, sempre apoiando o secretário independente, dando palestras para professores, participando de treinamento como voluntário na capelania em algumas escolas, sempre contribuindo para a sociedade e tocando em pessoas. Na igreja, sou pastor apóstolo na igreja Comunidade Evangélica Crescer, hoje ali na divisa de São Pedro com Praia Linda, ficamos 18 anos aqui no centro. Trabalho com educação, né, nesse contexto de educação teológica e na formação psicanalítica, atendo pessoas e toco em pessoas de diversas maneiras, né, apaixonado por Deus, marido de uma esposa fantástica, pai de uma filha linda, poderosa também em Deus, irmão do maior estrategista em negócios da região dos lagos, chamado Nicolas Beirão, que dá consultoria. No episódio passado, vocês viram aí, ele aqui com o pessoal daqui do Office Café, que inclusive ele tem mudado o nível de diversas empresas, amigo de um dos maiores consultores da área automotiva, e avançando para outras áreas, chamado Leir Júnior. E aqui, esse que vos fala, esse é Jardel,
né? Que vai aparecer agora aqui a FATEF, e daqui a pouco vai aparecer o Instituto Equilíbrio, né? Daqui a pouquinho eles vão aparecer ali, eles estão a caminho. Aí, esse é o estrategista, meu irmão mais velho, Nicolas Beirão. Inteligência artificial? Ó, Não. no Instituto Equilíbrio aí, ó. Formação, terapia e treinamento. Né? Então, aqui em São Pedro da Aldeia, se quiser conhecer mais sobre a formação em psicanálise, FATEF Brasil, Teologia Plena e outros cursos. Então, você aí que está vendo a gente, olha, eu quero aperfeiçoar aí, quero conhecer mais da Bíblia. Nossos professores são de excelência, professores com formação internacional e, no Equilíbrio, os melhores professores em psicanálise clínica estão ali. Nós, no mínimo, fazemos parte dos top 4 do Brasil. Hoje conhecemos a história de Jardel Beirão. Isso é empreender, tá? A síntese da síntese do Maravilha Quem vê de longe não sabe. Curso Maravilha Maravilhosa, baseado na oração do Pai Nosso. Tem 6 pilares, vai estar na descrição desse podcast. Quando que é o final, o ouro tá aí. Né? Vai ter aí a teaser do Maravilha Maravilhosa, né? E Maravilha Maravilhosa tem um privilégio, porque o Equilíbrio de Inteligência Emocional já rodou vários lugares. Até Palmas, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e tal. Mas Maravilha sempre acontece aqui em Cabo Frio. Quem sabe no ano que vem a gente não bota no programa aí. O pessoal tá querendo levar lá para Maricá. Mas vamos ver se a gente vem com uma edição nova aí. Trabalho 6 pilares. Restauração de paternidade, restauração de relacionamentos quebrados, roda da abundância, que o Pai Nosso trabalha aí. E é isso aí. E estamos aqui tendo o privilégio, fui convidado a fazer parte dessa equipe fantástica do Fé em Negócios. E você pode ser um dos patrocinadores. O Office Café, ó, pegando forte aí, você pode ser um dos patrocinadores desse podcast que está crescendo. Chegamos ao episódio 19. Você que quer ser um patrocinador do podcast Fé em Negócios e usufruir, desfrutar de todos os benefícios, como divulgação, como uma consultoria personalizada para o seu negócio e a possibilidade de estar junto conosco, compartilhando o seu conhecimento, a sua expertise aqui no podcast Fé em Negócios, entre em contato aí que nós vamos estar conversando para você ser um apoiador desse projeto que tem tudo para influenciar o mundo empreendedor. Quando eu puder dar uma palavrinha final de dica, né? Vocês me falam. Quer dar a palavra final aí? Já dá a palavra final e encerra. Já. Quer dar a palavra final? Já tá na hora? Deixa eu falar com vocês então. Uma coisa que eu aprendi nessa jornada empreendedora. Palavra final. Né? Nessa jornada empreendedora, eu quero deixar 3 coisas para você. Se você está aí, você está um pouco insatisfeito com a sua vida, você quer mudar, quando a gente falou aqui dos patrocinadores, você viu que não é só patrocinar, você viu o que o Clay falou. Primeira coisa, a gente precisa mudar a mentalidade. Deixar que a mentalidade vá sendo mudada. Então a gente precisa ter um desejo ardente disso. Se esse desejo ardente está brotando em você, e esse desejo ardente se chama fé. É você ver onde não existe ainda. Aí você precisa mudar o teu mindset. Para mudar o teu mindset, você precisa mudar as suas crenças limitantes. E você precisa mudar a sua linguagem, começar a mudar essa linguagem. E para isso você precisa andar com pessoas. Nós temos uma coisa chamada neurônios espelhos no nosso cérebro. Então você anda com pessoas que a gente chama de aliança mastermind. Poder ter contato com pessoas que já são o que você quer ser, que já conseguiram o que você quer conseguir. Isso vai mudando a sua mentalidade. Então essas 3 coisas. Deixa esse desejo ardente ser encharcado pela fé e vai em frente. Quem empreender não tem glamour, mas tem transformação. Tem muita satisfação. Então, pensa nisso. Deixa esse desejo ardente movimentar você. E quando a gente fala de ser patrocinador, a gente não está falando só da questão de dinheiro. Porque também nem todo mundo dá para estar sendo patrocinado, porque a gente tem princípios. Sim. Mas a gente está dizendo, se você entender e tiver os princípios, vem caminhar com a gente. Junto com a gente. E assim, nessa aliança Mastermind, você pode mudar de nível de maneira muito específica e muito abundante. É a dica que eu deixo para vocês. Obrigado. Assim vocês conhecem um pouquinho do Jardel Beirão.
tá? Do Instituto Equilíbrio, da FATEF e desse trio maravilhoso que eu tenho o privilégio de fazer parte, do qual eu sou o menor. Breve, novo episódio da série Origens. Aguarde. Quem será que vai ser, hein, o próximo, hein? O Batman. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Negócios. Episódio 19 e o segundo episódio da série Origens. E você vai saber Gênesis. por quê. Tô aqui acompanhado dele, Nicolas Verão, 19 já, né? 19. 19. É consistência, né? É. Constância. Gente, tô muito feliz de chegar nesse número 19. 19. Isso se... Meus parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns. Parabéns, chefe. E a gente tá numa série Bonzinha tá gelado. Origens. Origens. A série Origens, e hoje o entrevistado é quem? Maravilha maravilhosa. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Hoje você vai entender um porquê dessa frase, né, Lei? Será que o convidado veio? Ele veio. Jardel Verão. Jardel Beirão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jardel. É. É isso aí. Maravilha, maravilhosa. Muito bom. Muito bom estar aqui, gente. Muito bom poder falar um pouquinho da minha trajetória e fechar com Maravilha Maravilhosa. Vocês vão descobrir de onde é que vem isso. É isso aí. E maravilha maravilhosa. São só duas palavras? Tem alguma coisa por trás disso? Explica pra gente poder entender por que tantas vezes você fala maravilha maravilhosa. Bom, Maravilha Maravilhosa é uma âncora. Né? Na programação neurolinguística a gente trabalha com uma âncora, com âncoras, né? E Maravilha Maravilhosa é uma âncora de estado emocional para cima, de alegria, de ânimo, de proatividade, de conquista. Faz todo sentido, viu, Nil? Né? Então, como diria Jacques Lacan, nós temos o símbolo. Como é que é o nome do... Jacques Lacan. Tá falando de psicanálise, já foi para outro nível. Rapaz, eu pensei, quando ele começou com Jaque, eu achei que fosse o cara do Masterchef. Mas não é. Lacan. Não é ele, não. É outro Jacques. É outro Jaque. Aí você tem o símbolo e o simbolismo, aquilo que ele significa, o significante e o significado. Então, o significante é uma maravilha maravilhosa, né? Aprendi com o meu treinador master, Tony Robbins, né? Sobre... Tony Robbins. Ele trouxe o arsenal todo. Isso é porque ele estava inspirado. Sobre... Mas Maravilha Maravilhosa nasce... nós vamos colocar aqui depois na descrição o link da teaser do treinamento Maravilha Maravilhosa, que se tornou um treinamento... Você estava lá também? Tava lá, maravilha maravilhosa. Aqui no treinamento de 12 horas. Estamos aí preparando aí para relançá-lo, mas ele trabalha... Em 2014 eu lanço uma enquete. Maravilha Maravilhosa surge quando eu começo a olhar a vida e digo, poxa, tudo na vida tem algo que é bom. É só a gente olhar de maneira certa. Então tudo tem algo que é maravilha maravilhosa. Aí minha mãe fez uma música, lembra? Lembro. Ela diz o seguinte, eu não vou cantar, que eu não tenho Maravilha Maravilhosa, como diz Ela meu não deve filho... lembrar não, mas ela fez. Quem fez? Maravilha Maravilhosa, como diz meu filho Jardel, não são coisas aqui da terra, são coisas lá do céu. Você tá achando Uma profundidade poética. E foi muito interessante, porque Maravilha Maravilhosa... Lembrei do João da frente da bola. Você não sabe, mas nós fizemos um campo ali no balneário, campo de futebol, cujo nome a gente deu o grupo, né? Juaremão. E tem vídeo, nós Juarema dando pontapé inicial Para sacramentar ali a nomeação. Mas vamos voltar para Maravilha Maravilhosa. E aí, em 2014 eu fiz uma pesquisa nas redes sociais. O que você sente quando você escuta falar Maravilha Maravilhosa? Porque as pessoas me perguntam, como é que você está? Eu digo, Maravilha Maravilhosa. E teve gente que dizia, eu sinto raiva. Olha que coisa interessante. Porque o negócio não tá bom e eu vejo você com essa cara falando assim. Maravilha maravilhosa. Maravilha maravilhosa. Dando ruim. Mas é a questão da pessoa entender isso daí. Tem toda uma jornada. Então, Maravilha Maravilhosa hoje estabelecendo uma âncora de estado emocional positivo. Quando eu falo,
resgata esse estado emocional para sempre e a gente vai avançando. Você deu a introdução do significado de maravilha maravilhosa. Só que isso tem muitas outras coisas nesse pano de fundo. Se você quer saber o significado, já deixa nos comentários aí. Agora, a gente está falando aqui, Jardel, Nicolas, a gente se conhece. Se apresenta para quem não conhece Jardel Beirão. Se apresenta. Se apresente. Eu sou Jardel Beirão. Sou universal. 55 anos, muito bem vividos, casado com uma mulher fantástica, Kátia Beirão, 55. pai de uma filha Manuel do linda, Cabo. Israel Beirão. Esse que vos fala, um cara que ama a vida, ama pessoas, apaixonado por Deus, amo tocar em pessoas e servir. E toco em pessoas, entendo esse chamado de diversas maneiras. Pastor, cuido de pessoas. É isso aí, esse é o Jardel aí, cara. Esse é o Jardel Beirão. Treinador, professor, no final, servo de Deus, filho do Altíssimo. Façam as perguntas para que eu possa falar. Ele tá ansioso. Não, É porque, o que acontece? Aqui, a gente precisa origem. entrar nessa mentalidade que é um podcast sério, né? Enquanto a gente tá falando, tô jogando joguinho no telefone, ou tá pedindo É pra fazer... sério que ele tá ali Não, jogando jogo? eu não tô jogando joguinho, não. Poxa, aí... Eu não tô jogando. Isso é um desrespeito com a série Origens. Eu não tô jogando joguinho, não. Tudo bem. Isso é um desrespeito com a série Origens. Essa é a deixa pra eu fazer a pergunta, né? Olha lá, ó. Tá confortável? Equilíbrio. Eu vou fazer. A gente vai chegar já no Instituto Equilíbrio Já não, tem uma jornada para chegar lá. e na FATEF. Vou até ver a hora aqui. Nós temos aí um bom tempo ainda de gravação. Mas você falou que a Maravilha Maravilhosa é uma jornada que você chegou até aqui. Vamos dividir essa jornada em duas Ele é etapas. bonitinho, né? Ele vai. Vamos dividir essa jornada em duas etapas? Pode se dividir até em 3. Eu lembro daquela foto do Marujo com um rapazinho do cabelinho lisinho, parecendo o He-Man. É. Ele teve a jornada com Marujo, né? Superou o naufrágio, O Wilson. venceu. Isso aí é a jornada do herói. Ele venceu. Mas gostaria que você falasse pra gente, né, nessa questão origem, até chegar esse podcast aqui hoje, do seu momento, onde você, para chegar no Maravilha Maravilhosa, você consolidou a fé e citar pelo menos um ou dois exemplos que eu conheço de trajetória, onde você sempre empreendeu em situações inesperadas, onde o empreendedorismo surgiu. E motivado pela fé, você venceu e daí em diante. Até chegar a o que a gente conhece hoje como FATEF, esses anos todos ensinando teologia, e depois com a criação do Instituto Equilíbrio. Porque para a gente falar de FATEF e falar de Instituto Equilíbrio, a gente tem que falar da origem dessa fé e falar também como que o empreendedorismo está desde lá de trás. Fala um pouquinho dessa jornada aí pra gente. Rapaz, vou tentar pensar. Uma cadência. Eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar a história aqui, vou falar um pouco da minha história e vou pontuando então, já Sobre que isso. vocês querem saber. Tá bom? Pode ser, lembra do sorvete, da venda de sorvete? Lembro. Eu gostaria que você falasse da venda do sorvete, do copinho de sorvete, que eu era criança, eu lembro. Eu não posso, mas eu Mas eu tô posso ir um pouquinho antes, né? pode um pouquinho do Ministério Doulos, é legal também falar. E do concerto da. Essa você não sabe. Do concerto de caixa eletrônica que levou papai ainda. Vamos lá. Você sabia dessa? Deixa eu falar então. Meu nome é Jardel. De novo, apresentação. É porque tem toda uma... Meu nome é Jardel. Você sabe que você tem 5 apresentações? Você sabe onde é que eu vou chegar, ele não sabe. Fazer o quê, né? Vamos lá. Meu nome é Jardel. Começando de novo. Não estou deixando, né? Meu nome é Jardel. Jardel significa, em francês significa garganta.
Meu nome não seria Jardel, meu nome seria Juamir, porque eu sou filho de Juarema E alguém. e de Almir. Ninguém sabe o que significa Joaninha, isso que é importante. É. Então, a ideia inicial era a junção de Juarema e Almir. Seria Juamir. Mas papai era muito... Vai jogar... Voltou pro joguinho? Mas papai gostava muito de um artista de novela chamado Jardel Filho, da década de 70, um galego. Já morreu. Questões naturais, né? E aí, colocou Jardel. O que eu quero colocar aí nesse sentido? Parece que os pais, quando colocam o nome dos filhos misto, eles manifestam um desejo que existe no coração deles. Que o filho sempre tenha a melhor parte deles. Seja uma junção das melhores partes. E então, meu pai é uma pessoa simples, analfabeta, mas muito simples, criado no colégio interno. Minha mãe é uma mulher simples, fez até a 4ª série. E tudo que eles queriam era que os filhos fossem para além de onde eles foram. E aí eu trouxe, falamos aqui no outro podcast que a gente falou sobre legado, e a gente falou sobre isso. Legado começa em casa. Verdade. Trouxe muita questão da integridade. E aí eu estudava, e eu costumo dizer que os nossos referenciais naquela época, com 55 anos, eram muito pequenos. O nosso mundo era pequeno. Mas eu sabia que eu tinha que estudar. Se eu quisesse mudar alguma coisa, eu tinha que estudar. E tem uma parte que Lei não sabe, mas com 11 anos eu fui trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, Lei, numa academia Essa parte. De karatê? do Neto, Ah, tá. academia. Eu fui trabalhar porque eu queria treinar karatê. Não tinha como pagar. Eu arrumei um emprego de fazer uma limpeza e tal. E aí eu treinava. Ali eu treinei tudo que eu podia treinar. Que doideira, né? 11 anos. E aí eu comecei a treinar karatê. Eu era apaixonado por Bruce Lee. E treinava mesmo. E é tão interessante isso, porque ali tem empreendedor. Já tem empreendedorismo. Mas não é só empreendedorismo. O empreendedor, é isso que é interessante. Eu não sou um grande empreendedor, e que fique registrado. Eu sou, se é que eu sou grande, eu sou um grande pastor. Eu sempre empreendi cuidando de pessoas. Essa é a questão. Eu sempre liderei. E aí eu comecei a dar aula de karatê. E eu tive a minha primeira academia ali. Academia Shalom. E dei aula em várias... Sua mesa de revelações. E lá era nada quebrado, nada faltando. Nada fora do No lugar. lugar. Alguma vez saiu um osso fora do lugar, mas E ali, tá na hora. porque a gente era um karatê raiz, era um treinamento raiz. Tinha dia da gente pagar as luzes, ficar ali dentro e o pau Só quebrar. carinho. Vamos fazer um carinho no outro. E tive muito livramento de Deus, apesar de ainda não ter tido experiência com ele. Por quê? A gente ia para Niterói caçar pivete. Os lutadores iam caçar pivete em Niterói. Cedo, meu irmão. Você Imaginava isso? E fazia segurança nos bailes da noite dos CSUs da vida, dos centros comunitários. Ó. Mas aí você já tinha quantos anos? Não, isso aí é uma sequência de... Até uns 12. Não, Que ontem? é uma sequência... já era... E ele sempre teve muita estatura, né? Pra trabalhar como segurança. Arte físico. E era tudo assim, acreditando que a gente tinha habilidade nas artes marciais para resolver. Era o Naruto da época, entendeu? Ficou feliz. Ele tá assim pensando, essa foi muito boa. Ele tá pensando, eu tô vendo o que ele tá pensando. Essa foi boa. Naruto. Mas voltando, então, já houve aí, dava aula em academia e tal. Só que com 16 anos, eu já senti, voltando agora um pouquinho, com 16 anos eu senti a necessidade de ter uma autonomia financeira. E qual era o mecanismo que eu tinha? Era o estudo. Então eu procurei, um tio meu pagou um curso pré-militar para mim na época em Caraí. Te liberta. E ali temos histórias assim, porque eu era um cara fora daquele mundo, na região de Caraí, que é a Zona Sul. E eu ia para lá, então, eu era um cara fora daquela realidade ali, porque eu Isso não aqui tinha que você tá falando mais ou menos há ano, só para o pessoal Eu tinha ter uma ideia. 16 anos. 16 anos. 1986. 1985. 85 eu tava nascendo, só pra você ter uma ideia. Nós E estávamos. Caraí era outro Caraí do que é hoje. Aí, passei por uma prova militar na Marinha, fui pra Marinha. Com isso eu tive a minha... Tipo, agora... E aí,
fui ser militar. Daí entra O Nove Marinho. Nove Marinho. Nove Marinho. Fiquei na Marinha 4 anos, 11 meses e 25 dias. Na Marinha, a semente do Evangelho me alcançou e eu me converti de 18 para 19. Tive uma experiência com Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. E aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque eu era sempre fui muito dedicado, sempre fui muito intenso em tudo isso, em tudo que eu faço. E comecei então a sair um pouco da rota das artes marciais, porque eu ficava dentro de pirâmide, de bambu, eu tinha espada, eu tinha roupa de ninja, eu tinha estrela no chakra, eu fazia tudo isso aí, mano. A gente treinava na live. Era real mesmo. Tanto é que quando eu conheci Kátia, né, eu saio, ela morava um quarteirão da minha casa, eu saio de madrugada de ninja e vou lá pichar o muro dela. Falei que no era dia do aniversário. Era um guininho. Como é que era ele? Ninja. Você hoje tu toma tiro com aquela roupa de ninja. E voltei pra casa. Achando que ninguém viu. E ali comecei essa transição, deixando um pouco as artes marciais de lado. E nesse momento, agora, na minha experiência com Deus, eu tenho um entendimento espiritual de que foi muito bom os 4 anos, 11 vezes e 25 dias que eu passei na Marinha, mas era para eu sair. Meu tempo tinha encerrado. E, bom, o que a gente faz? O Nicolas falou aí, teve uma época que eu falei, bom, vou fazer o quê? E aí comecei a fazer sorvete. O Júlio trouxe essa ideia, né? E a gente fazia sorvete para ir vender na praia. É aqueles potinhos que era mais ou menos desse tamanho aqui, né, mano? Uns potinhos ali. Hoje você não vê nem esse é. potinho mais desse tamanho. Ele meio espumento desse. Ele foi um dos precursores dos quimó. E aí, o que acontece nisso daí? Eu já trabalhava fui trabalhar logo que eu saí da Marinha. Meu amigo Kleber, que esteve aqui. Klebinho, abraço, Klebinho. Abraço, Klebinho. Estava abrindo o sacolão e eu fui trabalhar com ele no sacolão. Sacolão do O que Klebinho. parecia ser uma doideira nos olhos das pessoas, porque eu saio da Marinha e vou trabalhar no sacolão, né? Mas fiquei com o Klebinho e depois fui trabalhar na área de desenho. Naquela época tinha estava muito forte os desenhos bordados, as camisas bordadas, Zombombo, Derek Roll. Essa época que é em Caxias? Não, essa época no Alcântara. Ali Alcântara, a Rua da Feira estava forte ali. Eu lembro. Seu Estevão. Aí eu fazia desenhos para bordar. Eu lembro, acho que você me levou lá uma vez. Eu fazia desenhos para bordar. Só que depois dali eu pego e começo a fazer em casa. É quando surge o Ministério Doulos. Então eu fazia, eu caso com a Kátia, a gente casa. Um pouco depois que eu saí da Marinha, ela em oração, ela já orava pelo casamento. Eu queria casar muito depois, com casa, com tudo, nada. Orou, Deus moveu o céu, moveu meu coração e Deus nos deu tudo para a gente casar. Tudo. Tudo mesmo que a gente precisava, Deus nos deu. E aí a gente casa. Mas a gente vai morar numa casa precária, por acabar, né? bem precária mesmo. E aí eu começo a criar o Ministério Doulos, com a experiência que eu tinha. Então a gente cortava roupa, fazia short de tactel. Nessa época eu fazia bolsinha de estojo, né? Bolsinha de estojo, ia lá no Klebinho, pegava as tábuas de caixa de madeira, de pino. De uva, de maçã, cortava, aí fazia os bonequinhos, os milinguidos de bola de gude, Eu lembro. E escrevia os versículos, invernizava e vendia, fazia camisa evangélica e com dizeres evangélicos, e vendia, ficava à noite trabalhando lá, e a gente ralou bastante nisso daí. Bom, depois disso, o que surge? Surge a possibilidade. Eu era líder de juventude, aí começa a loucura. Surge então a possibilidade de eu trabalhar com desenho. E aí o Júlio me puxa, eu vou para a empresa dele, chamada Starlight ali, e eu começo a trabalhar então efetivamente com desenho. Era uma empresa de Starlight, era uma empresa de estampa, não? De linha praia. E aí a gente fazia aquela coisa toda, os desenhos, tal. Fiquei um bom tempo, foi uma grande escola.
Depois disso, surge a oportunidade e eu vou trabalhar em Caxias. Eu vou trabalhar em Caxias. Starlight era onde? Starlight era em São Cristóvão. São Cristóvão? Eu vou trabalhar em Caxias. Pertinho. 25 de agosto. Eu pegava em Caxias, por isso que eu falo do pessoal hoje, eu pegava em Caxias às 7h15 da manhã. É chique mesmo. E não, E nessa época eu morava em Santa eu Isabel. morava em Sacramento, Santa Isabel. E nessa época, eu comecei o seminário. Antes eu tinha feito CTV, Centro de Treinamento 20, com o reverendo Caio Fábio em Niterói, eu e a Kátia. Ali tudo muito justinho, a gente era conhecido como Casal Pãozinho. Eles pegavam em Caxias 7 e pouca, porque pegava a aviação Santa Isabel, que era conhecido na época como Diabo Verde. Voava. E aí, a gente era conhecido como Casal Pãozinho, porque era em Niterói, todo mundo saía para lanchar no intervalo e a gente ia para uma padariazinha que tinha ali na rua São Pedro que vendia uns pãozinhos doces. Era 4 pãezinhos por R$1, como se fosse hoje. E era o que a gente tinha. Então a gente comprava 4 pãezinhos, Dividia. comia 2 no intervalo e 2 ficava para comer no café da manhã. E o pessoal falava assim: esse casal gosta muito de pão. Até gostava, mas era o que a realidade permitia, né? Era o Casal Pãozinho. E assim a gente fez CTV e depois eu fui fazer o seminário teológico congregacional. Só que eu pegava no seminário às 7h30, 7h, 7h30, não lembro agora. E o seminário naquela época terminava 10h45. A gente saía de Alcântara 10h45, ia pondo ônibus para pegar o ônibus para ir para casa em Sacramento. Chegava em casa por volta de 11h30, 11h40, para tomar banho, comer alguma coisinha, dormir. Eu acordava às 4 da manhã para poder pegar o 01, descer no Alcântara para pegar o ônibus que ia para Caxias. Famosa baldeação. Aí pegava Alameda, Ponte e Avenida Brasil, para estar 7h15 lá. Saía de lá 17 e pouca, Brasil, Ponte, Alameda, chegava atrasado no seminário. Cátia já estava lá. E aí a gente tocou a vida assim. Aí o que acontece nisso? 3 anos, né? 4 anos. 4 anos. O que acontece nisso aí que o Nico está falando? Chega uma época que eu saio de Caxias. E aí quando eu saio de Caxias, numa quinta-feira eu abro o jornal Boa Chance do Globo e vejo: precisa-se de professor de informática. Sou eu. Eu tinha 2 cursos de informática na época. MS-DOS. MS-DOS e o Windows 3.1. E tinha feito um CorelDRAW 4. Olha que revolução. Que era para mexer com desenho. Eu vou para entrevista lá no SESI Niterói. Aí ela: como é que você faz e tal e tal? Eu digo assim: eu não tenho experiência de dar aula não, mas eu tenho domínio de turma, porque eu sou evangélico e dou aula para os jovens. Evangélico dá uma chancelada, né? Não, mas a questão era que eu dava aula para os jovens. E aí ela falou: como é que eu vou fazer contigo? Eu falei: mas eu estou empregado, eu preciso sair para aqui, como é que eu vou fazer contigo? Fizemos um acordo, eu peguei uma turma lá. Eu peguei uma turma que era de segunda e quarta, então na segunda eu dava um jeito de sair mais cedo, a quarta a empresa já estava me dando como folga, porque não queria me dar aumento, me deu folga. Então eu comecei com uma turma. O que eu fiz? 3 slides. Não. Naquela época. Naquela época faz o corte, junto com as duas. Naquela época, eu fiz o quê? Eu fui assistir uma aula O que é informática? Fui assistir uma aula de um professor. Sentei lá no fundo, ver como é que ele fazia. Aí era a aula do dia seguinte. E aí encarei, mano. Encarei e comecei. Foi pra dentro. Fui pra dentro ali. Até que chegou a hora que eu saí de lá e vim pra cá. Fiquei só no SESI. Nessa época é que o Nicolas conta aí a situação. Por quê? Eu comecei a conhecer gente dando aula, comecei a dar aula. Diga-se de passagem, eu me tornei coordenador do curso de informática do SESI. Indo para São Paulo, para a FenaSoft e tal, e tal, e tal. Então hoje, quando você fala assim pro jovem, você vai dar aula pro jovem, é aí que começa. E aí, eu sempre, Cátia diz assim, você sempre chega com novidade, eu sempre chego. Apareceu uma senhora que tinha uma empresa que tinha sido contratada pelo Banco do Brasil para fazer movimento dos cash de dinheiro, das máquinas de cash e de rede telefônica. E tinha meu coroa lá que estava lá parado, eu falei: pai, vamos embora pegar esse serviço aí, né? E cara aí,
E aí eu ia para lá, eu olhava aqueles fios, azul claro, azul escuro, azul médio, vermelho claro, vermelho. E aí botava papai para puxar e a gente fazia o serviço. Até que teve um que eu peguei ele no Alcântara, que tinha que fazer o serviço fora do expediente. E eu mexi lá, saiu do ar. Por fim, eu fiquei sentado atrás do caixa, segurando o fio, que eu liguei meu ferro de solda no 220 e era 110, queimou, segurando o fio no lugar que até acabar o expediente, para eu correr e sair para comprar outro ferro de solda. Era só aventura. E a gente ia fazendo. Quem vê de longe não sabe. Não sabe, sabe. E a gente ia fazendo esse serviço. Até que eu falei assim, estava começando um negócio de informática educativa. Eu falei, vou montar uma empresa de informática educativa. Isso eu tô fazendo seminário. Fé e negócio. Chamei minha esposa e falei, amor, a gente precisa. Ela falou, como é que vai ser? Eu falei, olha, eu tenho um monte de menina que faz normal que estuda comigo lá. A gente abre essa empresa e eu pego essas meninas, te dá treinamento e bota nas escolas. Montei 3 projetos. Um a gente entrava só com treinamento na escola, o outro a gente entrava com o nosso corpo para dar aula e o último a gente entrava com computador e corpo docente para dar aula. Primeiro contrato que eu fecho. Computador. Já tinha ouvido essa história? Quando assino o contrato, eu corro para comprar os computadores financiados para pagar com o que eu ia receber da escola. A manobra do empreendedorismo. E assim começou. 1 escola, 2 escolas, 3 escolas. Eu tinha um chevetinho, um 80 hatch, mamãozinho. Cor creme. Cor creme. Eu entrava naquele chevetinho com a maletinha de manutenção e rodava para lá e dava aula aqui, dava aula lá e dava aula no SESI. E tal, e tal. E comecei a pegar a escola. E assim a gente cresceu. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Vupo, 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 né? Aquele negócio todo. E a Kátia cobria daqui, cobria de lá quando faltava professor. E eu dando aula no SESI. Terminei o seminário. Bom, terminei o seminário e aí começou aquela coisa de pastorear. Naquele momento, a gente, na denominação que eu seguia, a gente fazia uma prova. Primeiro fazia a prova. Se você fosse aprovado com 7 na prova, aí que você ia para o concílio, que era Sabatina. tinha a sabatina, a redação, e aí sendo aprovado, você era ungido pastor. E aí eu vim pastorear aqui em São Pedro da Aldeia. Antes de eu vir pastorear, eu já vinha dar aula no seminário aqui. Porque quando eu terminei, meu pastor me puxou e a gente começou a fazer o nosso primeiro mestrado. Mestrado no Seminário Betel Brasileiro, em parceria com o Seminário Fuller da Califórnia. E aí começamos a estudar e eu vinha dar aula aqui. Vim pastorear em São Pedro da Aldeia. Quando a proposta de vir pastorear aqui, não tinha como eu pastorear aqui e continuar lá. dando aula lá. Então eu comecei, do mesmo jeito que surgiu, começou a... E ficou uma escola, mas eu entreguei que não dava para ficar aí. E aí vim pastorear aqui, cuidar de pessoas e dando aula no contexto teológico, continuando a estudar e começamos a nos envolver também na área de coach de treinamento. Eu e esse rapaz aí. Ali a gente montou a Mr. B Criatividade. Criatividade. Dávamos treinamento diversos, né? Desde a área de segurança do trabalho, empilhadeira, trabalho. Nós temos ainda algum tempinho, já na verdade já até passou, né, Lê? Já até passou, mas para a gente poder, eu vou pedir para você dar uma enxugada? Mas fala do primeiro serviço da NB, que eu acho que o primeiro serviço é o serviço marcante, né? Foi aqui no teatro. Lançamento da Semana Afro. Isso, nós fizemos um dos... primeiro serviço da NB foi o lançamento da conexão Brasil-África Beautiful. Qual foi o serviço prestado pela Todo que você imagina. Consultoria, organização, segurança, cerimonial...
Realização do evento. Realização do evento todo. Divulgação, E foi publicidade. um evento talvez de tanta excelência que acho que ninguém nem esperava. Abriu porta. Comunicação, pessoal da segurança, pessoal da recepção, cerimonial e tal. A coisa talvez não tenha ido para frente por falta de apoio político, talvez, da época, mas era um negócio fantástico, porque era o pessoal da África que vinha ao Brasil para comprar produtos de beleza, né? E aí estava o pessoal do presidente do sindicato de salão de beleza do Era Sul-Fluminense. um movimento realizado pelos sindicatos de salão de beleza. Ai, que legal. Junto com a prefeitura. Então era para movimentar a parte de hotelaria da cidade, toda essa questão aí. Aí fizemos e depois fomos para essa área aí. E demos treinamento no grupo Itaipava, né? Rodando Campos, Rio das Ostras, e fizemos tanta. E também com a área do curso de teologia, depois assim surge a FATEF aqui. Que já são 18 anos. 19 para 19 agora. 19 agora. 19 anos. E ali surge a Mister B e a gente fez muita coisa. Ali a gente foi para São Paulo, eu e esse cara aí, né? Quando a primeira vez que Tony Robbins veio ao Brasil, a gente tem que ir, vamos lá, vamos. E nos viramos no econômico para passagem de avião, sem hotel, dorme no aeroporto, loucura, né? Participar. E assim fizemos e fomos para participar do primeiro no treinamento com Tony Robbins, primeira vez que ele veio ao Brasil. Ele só veio mais uma vez, aí já foi no Rio de Janeiro. E assim nós fomos crescendo. Fizemos a nossa formação básica em coach pelo IBC, também. Na classe econômica, a gente ficamos numa pousadinha lá em Copacabana, por trás, assim, né? E assim nós participamos juntos lá de toda 7 dias, de 7h30 da manhã até às vezes 3 horas da manhã. Hoje não, hoje. E aí participamos e começamos a atuar. E eu comecei a atuar. Primeiro curso de liderança em Cabo Frio formado e de formação de liderança nesse de palestra show acho que foi o nosso. Lidere-se. Você estava lá. Não, nesse eu não tava não. Ele estava no Leader Coaching Church. Chegou já quando já tinha grama, né? E assim a gente vem trabalhando e pastoreando, como eu falei, né? Cuidando de pessoas. Aí temos a FATEF, que vai para 19 anos. Nisso daí eu já cuidava, já tinha um atendimento terapêutico, eu sempre cuidei, a área de aconselhamento e tal. Ampliei a formação dentro disso daí e trouxe o curso de psicanálise para cá. Fiz psicanálise, trouxe o curso de psicanálise, hoje eu coordeno o curso de psicanálise, fundei o Instituto Equilíbrio. Então Diga-se de passagem, o instituto mais conceituado aqui na região dos Lagos. Teve um outro aí, mas não firmou antes. Instituto Fluminense. Não, o Equilíbrio deslanchou, foi embora. E aí, o que acontece? O Instituto Equilíbrio, hoje, forma psicanalistas, tem psicanalistas formados e alunos, eu coordeno esse curso e o Instituto, né? Na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos e na Argentina. Temos profissionais atuando e alunos estudando em todos esses países. A pandemia, que foi uma dificuldade, foi também uma possibilidade. Sim. Então hoje a gente tem esse curso acontecendo, psicanálise, inclusive a gente tem uma turma abrindo agora, se você tem interesse, né, fica ligado aí. E o curso de teologia, que já formou líderes em toda a região dos Lagos, ou contribuiu com todos esses. Né? Então, Jardel, fala também daquele evento que o Instituto Equilíbrio faz uma vez um ano, 2 vezes no ano, que ele... Nós temos um encontro de psicanalistas que vai acontecer, inclusive, agora numa segunda-feira aí, penúltima segunda-feira do ano, né? Antes do Natal aí, em dezembro. Você que é psicanalista de outra escola, fica ligado, é convidado, é gratuito, a gente oferece coffee break, oferece as palestras, conexão, né? O network, que a ideia é fazer os psicanalistas crescerem. Bom, esse é Jardel. E aí, seguindo aquela linha que... Aí surgiu, o Equilíbrio nasce de um treinamento que eu tenho chamado Inteligência Emocional Aplicada, Equilíbrio. Tem a formação em programação neurolinguística, eu sou trainer em PNL, tem a formação em psicanálise clínica, tem outras formações em desenvolvimento
pessoal e inteligência emocional, tem o curso de teologia plena, tem outros cursos de oratória, de liderança, aí surgiu o Lided, que aí surgiu o Líder do Futuro. Líder do 2.0. Cultura depois 2.0. Então, quando eu falei que eu não sou um grande empreendedor, é porque toda a área empreendedora minha passa pelo pastoral, pela preocupação com pessoas, por fornecer ferramentas para desenvolverem e por elas crescerem. E seguindo aquela linha de que Jardel é a linha de estudo, e falando de fé em negócio, no ano de 2009, eu falo assim, no ano de 2008, a gente tem um sonho de ir a Israel, eu e a minha esposa. E Deus dá pra gente uma palavra, a palavra de que Israel seria o quintal da nossa casa. E eu falei para ela assim, a gente em oração, eu falei, amor, ano que vem eu vou 2 vezes a Israel, nem que seja de mochila. Não dá para entrar tanto em detalhe aqui por causa do tempo, mas no ano de 2009 vamos eu e ela a Israel estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém. Fazemos uma especialização em templo e messianismo, eu e a Kátia. Passamos por Roma, fazemos uma especialização em história da igreja. Depois fazemos uma especialização em história das religiões. Ano que vem, agora em junho, eu estou indo pela 10ª vez a Israel. Foram 10 vezes que a gente vai a Israel e todas elas a gente estuda, leva pessoas, né? Com isso, esse garoto, Jardel, que recebeu uma palavra de Deus e que acreditou, já esteve na Turquia, já esteve 3 vezes na França, já esteve 2 vezes na Espanha, já esteve em Portugal, já esteve indo para a 10ª vez a Israel, já esteve na Holanda, em Amsterdã. Sem falar das formações lá na Universidade Hebraica, né? Pois é, foi o que eu falei da formação. Então, seguindo aquela linha de estudar, hoje, com 2 doutorados honoris causa, um da FATEF, um da Universidade da Bíblia, com 7 pós-graduações desde o Antigo Testamento, também na área de psicanálise clínica, programação neurolinguística, comunicação em ambientes corporativos, a graduação em filosofia e em teologia. Ou seja, a gente continua sempre estudando. Filho de Almir e de Juarema, chegando até aqui. Estamos há 28 anos em São Pedro da Aldeia, né, considerado já recebendo o título de cidadão aldeense, fazendo diferença, sempre contribuindo com a Secretaria de Educação, independente de quem estava à frente do governo, sempre apoiando o secretário independente, dando palestras para professores, participando de treinamento como voluntário na capelania em algumas escolas, sempre contribuindo para a sociedade e tocando em pessoas. Na igreja, sou pastor apóstolo na igreja Comunidade Evangélica Crescer, hoje ali na divisa de São Pedro com Praia Linda, ficamos 18 anos aqui no centro. Trabalho com educação, né, nesse contexto de educação teológica e na formação psicanalítica, atendo pessoas e toco em pessoas de diversas maneiras, né, apaixonado por Deus, marido de uma esposa fantástica, pai de uma filha linda, poderosa também em Deus, irmão do maior estrategista em negócios da região dos lagos, chamado Nicolas Beirão, que dá consultoria. No episódio passado, vocês viram aí, ele aqui com o pessoal daqui do Office Café, que inclusive ele tem mudado o nível de diversas empresas, amigo de um dos maiores consultores na área automotiva, e avançando para outras áreas, chamado Leir Júnior. E aqui, esse que vos fala, esse é Jardel, né, que vai aparecer agora aqui a FATEF, e daqui a pouco vai aparecer o Instituto Equilíbrio, né? Daqui a pouquinho eles vão aparecer ali, eles estão a caminho. Aí, esse é o estrategista, meu irmão mais velho, Nicolas Beirão. Inteligência artificial? Ó, Não. no Instituto Equilíbrio aí, ó.
formação, terapia e treinamento. Né? Então, aqui em São Pedro da Aldeia, se quiser conhecer mais sobre a formação em psicanálise, FATEF Brasil, Teologia Plena e outros cursos. Então, você aí que está vendo a gente, olha, eu quero aperfeiçoar aí, quero conhecer mais da Bíblia. Nossos professores são de excelência, professores com formação internacional e, no equilíbrio, os melhores professores em psicanálise clínica estão ali. Nós, no mínimo, fazemos parte dos top 4 do Brasil. Hoje conhecemos a história de Jardel Beirão. Isso é empreender, tá? A síntese da síntese do Maravilha Quem vê de longe não sabe. Curso Maravilha Maravilhosa, baseado na oração do Pai Nosso. Tem 6 pilares, vai estar na descrição desse podcast. Quando que é o final, o ouro tá aí. Né? Vai ter aí a teaser do Maravilha Maravilhosa, né? E Maravilha Maravilhosa tem um privilégio, porque o equilíbrio de inteligência emocional já rodou vários lugares. Até Palmas, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e tal. Mas Maravilha sempre acontece aqui em Cabo Frio. Quem sabe no ano que vem a gente não bota no programa aí. O pessoal tá querendo levar lá para Maricá. Mas vamos ver se a gente vem com uma edição nova aí. Trabalho 6 pilares. Restauração de paternidade, restauração de relacionamentos quebrados, roda da abundância, que o Pai Nosso trabalha aí. E é isso aí. E estamos aqui tendo o privilégio, fui convidado a fazer parte dessa equipe fantástica do Fé em Negócios. E você pode ser um dos patrocinadores. O Office Café, ó, pegando forte aí, você pode ser um dos patrocinadores desse podcast que está crescendo. Chegamos ao episódio 19. Você que quer ser um patrocinador do podcast Fé em Negócios e usufruir, desfrutar de todos os benefícios, como divulgação, como uma consultoria personalizada para o seu negócio e a possibilidade de estar junto conosco, compartilhando o seu conhecimento, a sua expertise aqui no podcast Fé em Negócios, entre em contato aí que nós vamos estar conversando para você ser um apoiador desse projeto que tem tudo para influenciar o mundo empreendedor. Quando eu puder dar uma palavrinha final de dica, né? Vocês me falam. Quer dar a palavra final aí? Já dá a palavra final e encerra. Já. Quer dar a palavra final? Já tá na hora? Deixa eu falar com vocês então. Uma coisa que eu aprendi nessa jornada empreendedora. Palavra final. Né? Nessa jornada empreendedora, eu quero deixar 3 coisas para você. Se você está aí, você está um pouco insatisfeito com a sua vida, você quer mudar, quando a gente falou aqui dos patrocinadores, você viu que não é só patrocinar, você viu o que o Clay falou. Primeira coisa, a gente precisa mudar a mentalidade. Deixar que a mentalidade vá sendo mudada. Então a gente precisa ter um desejo ardente disso. Se esse desejo ardente está brotando em você, e esse desejo ardente se chama fé. É você ver onde não existe ainda. Aí você precisa mudar o teu mindset. Para mudar o teu mindset, você precisa mudar as suas crenças limitantes. E você precisa mudar a sua linguagem, começar a mudar essa linguagem. E para isso você precisa andar com pessoas. Nós temos uma coisa chamada neurônios espelhos no nosso cérebro. Então você anda com pessoas que a gente chama de aliança mastermind. Poder ter contato com pessoas que já são o que você quer ser, que já conseguiram o que você quer conseguir. Isso vai mudando a sua mentalidade. Então essas 3 coisas. Deixa esse desejo ardente ser encharcado pela fé e vai em frente. Quem empreender não tem glamour, mas tem transformação. Tem muita satisfação. Então, pensa nisso. Deixa esse desejo ardente movimentar você. E quando a gente fala de ser patrocinador, a gente não está falando só da questão de dinheiro. Porque também nem todo mundo dá para estar sendo patrocinado, porque a gente tem princípios. Sim. Mas a gente está dizendo, se você entender e tiver os princípios, vem caminhar com a gente. Junto com a gente. E assim, nessa aliança Mastermind, você pode mudar de nível de maneira muito específica e muito abundante. É a dica que eu deixo para vocês. Obrigado. Assim vocês conhecem um pouquinho do Jardel Beirão, tá? Do Instituto Equilíbrio, da FATEF e desse trio maravilhoso que eu tenho o privilégio de fazer parte, do qual eu sou o menor. Breve, novo episódio da série Origens. Aguarde. Quem será que vai ser, hein, o próximo, hein? O Batman. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.